Você já percebeu como uma parte enorme do sofrimento não vem exatamente do que aconteceu, mas da guerra silenciosa que começa dentro de nós quando a realidade se recusa a obedecer? Não é só a dor de perder algo, de ouvir um não, de ver um plano ruir, de perceber que alguém mudou, de notar que o tempo passou. É o impulso de lutar contra o que já é. É a insistência em discutir com a vida, como se por teimar o suficiente, ela voltasse atrás. E talvez isso esteja acontecendo com você agora, de um jeito que ninguém vê. Talvez você esteja cansado de tentar controlar o humor de alguém, o futuro da sua família, a opinião das pessoas, o passado que não pode ser reescrito, o corpo que envelhece, a resposta que não chega, a injustiça que aconteceu, a ausência que ficou. E o mais doloroso é que quanto mais você tenta apertar a realidade com as mãos da mente, mais ela escapa. E mais você se esgota junto com ela. Existe um detalhe nisso que poucas pessoas percebem. Não é apenas o acontecimento que fere, é a resistência contínua ao acontecimento. É por isso que duas pessoas podem atravessar a mesma tempestade e sair dela de formas completamente diferentes. Uma se quebra por dentro, não só porque sofreu, mas porque exigiu que a vida fosse outra. A outra também sente, também chora, também vacila, mas encontra algum ponto interno de firmeza, porque compreende que nem tudo lhe pertence, nem tudo lhe responde, nem tudo lhe deve satisfação. E é exatamente sobre isso que vamos mergulhar hoje. Não com frases vazias, não com aquela ideia superficial de aceite tudo e pronto, mas com uma compreensão profunda, humana e prática sobre como parar de sofrer por aquilo que você não pode controlar, sem se tornar frio, passivo ou indiferente. Porque o estoicismo verdadeiro não ensina a apagar o coração, ele ensina a libertá-lo do cativeiro do impossível. Então, enquanto você escuta, já deixa o seu like, se inscreve no canal e me conta nos comentários qual é a situação que mais tem drenado a sua paz ultimamente. Porque às vezes, o primeiro gesto de lucidez é dar nome ao que está pesando. E talvez ao longo desta reflexão, você perceba que aquilo que hoje parece um fardo sem saída, pode ser justamente a porta para uma força interior que você ainda não reconheceu. O ser humano sofre muito menos por falta de força e muito mais por gastar força na direção errada. Esse é um ponto importante, porque quando a vida sai do roteiro que imaginamos, a mente quase sempre reage da mesma forma. Acelera, ela quer antecipar, corrigir, convencer, remediar, impedir, revisar, refazer, controlar. Você tenta adivinhar o que o outro pensa, tenta impedir que o pior aconteça, tenta encontrar a frase perfeita que fará alguém mudar, tenta se proteger do inesperado, imaginando 1000 cenários, tenta reconstruir por dentro uma conversa que já acabou, uma decisão que já foi tomada, uma perda que já aconteceu, e tudo isso parece, no começo, uma forma de cuidado, parece responsabilidade, parece amor, parece prudência, mas nem sempre é. Muitas vezes é apenas medo vestido de zelo, é ansiedade fantasiada de preparo, é apego disfarçado de dedicação. E é aqui que muitas pessoas se confundem. Elas acreditam que pensar sem parar sobre um problema é o mesmo que agir sobre ele, mas não é. Ruminar não é resolver. Sofrer antecipadamente não é prevenir. Carregar o mundo nos ombros não é amar melhor. Há pessoas que passam anos exaustas, tensas, irritadas, porque confundiram controle com segurança. Só que segurança nenhuma nasce da tentativa de dominar aquilo que, por natureza, nunca esteve nas suas mãos. Talvez você já tenha sentido isso de uma maneira muito concreta. Aquela sensação de acordar e antes mesmo de colocar os pés no chão, a mente já está em batalha. Você pensa em algo que pode dar errado, em alguém que talvez te decepcione, em uma conta, em um exame, em uma conversa difícil.
em um filho, em um relacionamento desgastado, em um futuro que parece ameaçador. E o corpo obedece ao medo da mente. O peito aperta, o estômago pesa, a respiração encurta, o rosto endurece. O dia nem começou e você já está cansado. E então, sem perceber, você passa a viver não a vida real, mas a vida imaginada. Não o fato presente, mas as interpretações sobre o que talvez aconteça. Isso rouba uma quantidade absurda de energia. Rouba o sabor das pequenas coisas. Rouba a presença. Rouba até a capacidade de discernir. Porque uma mente obcecada em controlar o incontrolável perde o contato com aquilo que realmente pode fazer agora. Os estoicos perceberam isso com uma clareza quase desconcertante. Eles entenderam que a liberdade interior começa quando você distingue com honestidade duas esferas que a maioria das pessoas mistura o tempo todo: aquilo que depende de você e aquilo que não depende. Parece simples, mas essa divisão muda uma vida inteira. Depende de você a forma como interpreta, a qualidade das suas escolhas, o esforço que oferece, a dignidade da sua postura, a sinceridade da sua ação, a disciplina da sua mente, a direção da sua atenção. Não depende de você a reação dos outros, o tempo das coisas, o passado, o clima, a opinião alheia, a injustiça já cometida, a finitude, a imprevisibilidade da existência, o resultado completo de quase nada. E note a profundidade disso. Você participa da vida, mas não a governa por inteiro. Você influencia, mas não controla. Você semeia, mas não comanda a colheita em todos os seus detalhes. Quando essa verdade não é compreendida, o sofrimento se multiplica, porque você não sofre apenas com a dor natural dos acontecimentos. Você passa a sofrer também com a frustração de querer ser dono daquilo que nunca foi seu. Existe uma arrogância escondida no sofrimento ansioso que quase ninguém percebe. E eu digo isso com cuidado, porque não se trata de julgar quem sofre, mas de iluminar um mecanismo interno. Quando exigimos que tudo saia como queremos, estamos, em algum nível, nos colocando no centro absoluto da ordem do mundo, como se a realidade tivesse o dever de corresponder ao nosso desejo, ao nosso medo, ao nosso plano, ao nosso ritmo. Só que a vida não assina esse contrato. A vida não promete previsibilidade, não promete permanência, não promete reciprocidade, não promete justiça imediata. E quanto mais infantil é a expectativa, mais amarga se torna a experiência. A maturidade espiritual começa quando paramos de perguntar por que isso não foi como eu queria e começamos a perguntar como eu vou me posicionar diante do que é. Essa mudança parece pequena, mas ela desloca você do lugar de vítima impotente para o lugar de consciência responsável. E atenção, aceitar que algo está fora do seu controle não significa gostar disso, não significa aprovar, não significa desistir do que pode ser feito, não significa se conformar de maneira passiva. Aceitação não é rendição covarde. Aceitação é lucidez. É olhar para a realidade sem maquiagem e dizer: isto está aqui, isto aconteceu, isto não depende de mim. Agora, o que depende? Essa pergunta devolve sobriedade à alma, porque há uma diferença imensa entre dor e tortura mental. A dor pode ser inevitável. A tortura é frequentemente a insistência em exigir que o inevitável não exista. Perder alguém dói. Ser rejeitado dói. Envelhecer dói. Ver mudanças indesejadas dói. Descobrir limites dói. Mas transformar a dor em uma identidade, em um hábito mental, em uma discussão interminável com a realidade, isso aprofunda o ferimento muito além do necessário. Pense em quantas vezes você já sofreu mais por cenário do que por fato, mais por suposição do que por verdade, mais por interpretação do que por acontecimento. Alguém demora a responder e sua mente constrói abandono. Um plano muda e você chama isso de desastre. Uma pessoa se afasta e você transforma isso em prova de que não é digno de amor. O futuro fica incerto
e você traduz isso como ameaça. Repare como a mente faz isso o tempo inteiro. Ela pega algo incompleto e preenche com medo. Ela pega algo doloroso e transforma em sentença. Ela pega uma limitação real e a converte em desespero absoluto. Esse processo costuma ser tão automático que a pessoa nem percebe que não está sofrendo apenas com o que vive, mas com a narrativa que constrói sobre o que vive. E existe um detalhe nisso que liberta. Entre o fato e a devastação, muitas vezes há uma interpretação. É aí que a sua liberdade começa. O estoicismo nunca prometeu uma vida sem perdas. Ele propôs algo muito mais sólido. Uma vida em que as perdas não destruam o centro da sua consciência. E isso exige treino, porque o mundo moderno alimenta o contrário. Ele nos ensina a reagir rápido, a opinar sobre tudo, a se comparar sem parar, a confundir desconforto com ameaça, a tratar incerteza como emergência. Somos estimulados o tempo todo a buscar controle externo, como se isso garantisse paz interna. Só que acontece justamente o oposto. Quanto mais você tenta controlar o que está fora, mais vulnerável fica por dentro, porque seu estado passa a depender da obediência do mundo. E o mundo nunca foi obediente. Talvez o maior custo de viver assim seja perder a própria presença. A pessoa está sentada à mesa, mas pensando no que pode acontecer amanhã. Está com a família, mas emocionalmente presa a um problema que não pode resolver naquele momento. Está em um dia comum, que poderia ter alguma beleza silenciosa, mas a mente o transforma em corredor de emergência permanente. Com o tempo, a alma desaprende a repousar. E quando a alma desaprende a repousar, qualquer imprevisto vira ameaça, qualquer silêncio vira angústia, qualquer espera vira tormento. Você passa a viver como alguém que está sempre tentando apagar incêndios imaginários. E isso adoece, adormece, endurece. É por isso que a primeira grande virada não é externa, é uma decisão íntima. A decisão de parar de travar uma guerra inútil contra aquilo que não responde à sua vontade. Pode parecer pouco, mas não é, porque enquanto você insiste em controlar o incontrolável, a sua energia fica sequestrada. E energia sequestrada não vira clareza, não vira presença, não vira coragem, não vira sabedoria, vira tensão, irritação, exaustão, ressentimento. Há pessoas boas, inteligentes, sensíveis, que estão permanentemente cansadas, não porque a vida lhes pediu demais, mas porque elas mesmas assumiram internamente tarefas impossíveis. Garantir que ninguém as rejeite, garantir que nada saia errado, garantir que o futuro seja seguro, garantir que sejam compreendidas, garantir que tudo faça sentido imediatamente. Isso é um fardo que nenhum ser humano consegue carregar sem se quebrar. Então talvez a pergunta certa não seja como faço para controlar mais, mas o que eu estou tentando controlar que já deveria ter sido devolvido à vida. Repare na profundidade dessa pergunta, porque parte do sofrimento vem justamente do que ainda não foi devolvido. A quem ainda tente controlar a imagem que o ex tem dele. A quem ainda tente controlar o reconhecimento dos filhos. A quem ainda tente controlar a memória de um passado humilhante. A quem ainda tente controlar o ritmo do próprio envelhecimento. A quem ainda tente controlar a dor do luto, como se sentir tristeza fosse fracassar. A quem ainda tente controlar a fé, a cura, a resposta, o tempo. Mas a vida pede uma espécie de soltura interior. Não indiferença, soltura. Como quem segura algo sem apertar até destruir. Como quem participa sem querer dominar. Como quem ama sem transformar amor em posse. Isso vale especialmente para as pessoas que foram treinadas a ser fortes demais. Pessoas que desde cedo precisaram antecipar problemas, segurar a casa, cuidar dos outros, evitar conflitos, pensar em tudo, prever tudo. Em algum momento, esse padrão parece virtude e muitas vezes foi necessário. Mas o que um dia foi mecanismo de sobrevivência
pode virar prisão emocional. Você se acostuma a estar sempre alerta, sempre preparando o pior, sempre tentando impedir rupturas. E o problema é que a mente não sabe descansar quando faz do controle a sua forma principal de proteção. Então ela continua em vigília, mesmo quando não há nada imediato a ser feito. Continua escaneando ameaças. Continua tentando prever. Continua se culpando pelo que não evita. Continua exausta. Talvez você tenha se tornado tão acostumado a controlar que nem percebe mais que isso. Não é paz, é tensão prolongada. Parar de sofrer pelo que você não pode controlar começa com uma honestidade que dói um pouco. Admitir que o sofrimento, em muitos casos, se tornou um hábito de relação com a vida. Não porque você goste de sofrer, mas porque aprendeu a permanecer mentalmente agarrado ao que te ameaça. E todo hábito psíquico, para ser transformado, precisa primeiro ser visto. Sem isso, você seguirá chamando de personalidade aquilo que é apenas condicionamento. Chamará de cuidado aquilo que é medo. Chamará de responsabilidade aquilo que é hipercontrole. Chamará de amor aquilo que é apego ansioso. Chamará de prudência aquilo que é incapacidade de confiar. Há uma cena interior muito comum que ilustra isso bem. Alguém diz algo que te fere, talvez sem perceber, talvez de propósito. E o que acontece? O fato termina em minutos, mas dentro de você ele continua por horas, dias, às vezes anos. Você revive a fala, imagina respostas, busca explicações, tenta compreender o porquê, alimenta a revolta, se sente diminuído, constrói debates imaginários. Percebe? A ferida inicial talvez tenha sido inevitável, mas a repetição mental se torna uma forma de prolongamento do sofrimento. Não porque a dor não mereça acolhimento, mas porque a mente, quando não treinada, transforma a experiência em obsessão. E quanto mais ela gira, mais a pessoa sente que está presa ao outro, ao evento, ao passado. Só que há um ponto de libertação. Você pode não controlar o que foi dito, mas pode decidir por quanto tempo aquilo continuará governando o seu estado interior. Isso exige disciplina de atenção, e essa talvez seja uma das práticas mais esquecidas da vida madura. Nem toda ideia merece permanência. Nem todo pensamento merece crédito. Nem toda emoção merece comando. Há pensamentos que são apenas ruído nervoso. Há medos que são apenas ecos antigos. Há cenários que não pedem solução, só observação. Quando você não sabe filtrar a própria mente, vira refém dela. Acredita em tudo o que pensa. E quem acredita em tudo o que pensa, sofre muito. Porque a mente, quando tomada pelo medo, é uma péssima narradora da realidade. Ela exagera, absolutiza, dramatiza, simplifica, antecipa tragédias, inventa certezas negativas. Por isso, um passo decisivo é aprender a dizer internamente: este pensamento existe, mas não necessariamente é verdade. Este medo apareceu, mas não precisa dirigir minha vida. Esta preocupação está aqui, mas não é uma ordem. Talvez você ache isso abstrato. Então vamos trazer para o chão da vida. Imagine que você está esperando um resultado importante. Você não controla quando virá, nem qual será. O que normalmente acontece? A mente começa a produzir sofrimento antes da hora, e a pessoa vive várias derrotas internas, sem que nenhuma tenha acontecido de fato. Ela perde o apetite, o sono, a presença. Mas qual seria a postura mais sábia? Não negar a importância da situação, nem fingir despreocupação, mas perguntar: o que posso fazer de concreto agora? Se houver algo, faça. Se não houver, volte ao presente, porque continuar mastigando mentalmente o que não pode ser mudado naquele instante não é preparação, é autolesão psíquica. E isso vale para muitas situações. A resposta de alguém, a decisão de um filho adulto, a reação de um cliente, a memória de uma traição, um processo que está em andamento, um diagnóstico que ainda não chegou. Em todos esses cenários, existe o campo da ação e o campo da obsessão. Confundir os dois
gera sofrimento desnecessário. Outra armadilha comum é querer controlar o outro em nome do amor. Quantos relacionamentos adoecem porque uma pessoa não suporta que a outra tenha vontade própria, tempo próprio, processo próprio, silêncio próprio? A ansiedade tenta administrar a alma alheia, quer garantir fidelidade, sintonia, reciprocidade, gratidão, permanência. Mas o outro sempre será um território parcialmente desconhecido. Mesmo nas relações mais íntimas, há uma parte da vida do outro que não lhe pertence. E quando essa verdade não é aceita, o vínculo vira vigilância, medo e desgaste. Amar alguém não dá poder sobre os sentimentos dessa pessoa. Cuidar de alguém não garante que essa pessoa fará escolhas sensatas. Fazer o seu melhor não obriga ninguém a reconhecer isso. Há uma dor adulta em compreender esse limite, mas também há uma paz profunda. Por quê? Quando você para de tentar governar o coração e a consciência dos outros, sobra espaço para viver relações mais honestas, menos possessivas e menos desesperadas. Isso também vale para a opinião alheia, uma das tiranias mais silenciosas da vida. Muita gente sofre o tempo todo tentando controlar como será percebida. Quer ser bem interpretada por todos, admirada, compreendida, validada, aprovada, mas isso é um projeto impossível. Você pode ser correto e ainda assim ser mal compreendido. Pode agir com amor e ainda assim ser criticado. Pode dizer a verdade e ainda assim incomodar. Pode dar o seu melhor e ainda assim não ser suficiente para certas expectativas. Quem depende demais da aprovação vive emocionalmente nas mãos de desconhecidos, parentes, colegas, plateias. E isso é um exílio interno, porque a pessoa deixa de se perguntar se está em paz com a própria consciência e passa a se perguntar apenas se está agradando. Só que agradar não é o mesmo que viver com verdade. Muitas vezes, aliás, são caminhos opostos. Existe um momento importante na vida em que você precisa escolher entre ser governado por princípios ou por reações. Se for pelas reações, sua paz acabará nas mãos do humor dos outros, das notícias, das mudanças, das circunstâncias, dos resultados, dos elogios e críticas. Se for pelos princípios, algo em você começa a se estabilizar, não porque a vida fique fácil, mas porque seu centro deixa de ser terceirizado. O estoico não é alguém que não sente, é alguém que trabalha para não ser arrastado por tudo que sente. Ele sabe que o mundo externo muda demais para ser fundamento seguro. Então, começa a construir dentro de si um eixo. Eixo não é rigidez, é direção. É saber quem você quer ser, mesmo quando as circunstâncias não colaboram. É saber onde sua responsabilidade termina. É saber dizer: não controlo isto, mas controlo a forma como participo disto. E há um ponto ainda mais delicado: o passado. Poucas coisas aprisionam tanto quanto tentar controlar o que já aconteceu. Às vezes você não chama isso de controle. Chama de culpa, remorso, arrependimento, análise, necessidade de entender. Mas por trás de muito sofrimento com o passado, existe a mesma estrutura, a recusa em aceitar que aquilo está fora de alcance. A mente volta porque quer desfazer, quer reescrever, quer ter sido outra pessoa, quer ter percebido antes, quer ter escolhido melhor. Só que a vida só pode ser vivida Isso não para elimina frente. a importância de aprender com os erros. Aprender é essencial. Reparar, quando possível, também, mas há uma linha invisível entre aprendizado e punição interminável. E muitas pessoas já aprenderam o que tinham que aprender, mas continuam se castigando porque acreditam que o sofrimento prolongado é uma forma de compensação moral. Não é. Em muitos casos, é apenas incapacidade de se reconciliar com a própria humanidade limitada. Você não tinha, no passado, a consciência que tem hoje, não tinha a mesma maturidade, a mesma experiência, a mesma lucidez. Isso não absolve tudo automaticamente,
mas contextualiza. Você errou como seres humanos erram, vendo pouco, entendendo pouco, reagindo com os recursos que tinha. Em algum ponto, continuar se odiando não melhora ninguém. Não devolve tempo, não cura quem foi ferido, não corrige o fato, apenas mantém você acorrentado a uma imagem congelada de si mesmo. E talvez uma das libertações mais profundas seja esta: reconhecer a responsabilidade sem transformar identidade em culpa eterna. Você não controla mais o ontem, mas controla o tipo de pessoa que decide ser a partir dele. Outra fonte de sofrimento vem da tentativa de controlar o ritmo da vida. Queremos que a cura venha logo, que a resposta seja imediata, que a pessoa mude depressa, que a fase difícil passe rápido, que o propósito se revele agora, que o luto termine, que a ansiedade cesse, que a colheita venha no tempo do nosso desejo. Só que quase tudo o que é realmente importante amadurece devagar. Relações, caráter, sabedoria, confiança, serenidade, cicatrização emocional. E aqui existe um choque entre a alma e o ego. O ego quer velocidade, a alma pede profundidade. O ego quer garantia, a alma aprende presença. O ego quer dominar o tempo, a alma aprende a atravessá-lo. Sofremos porque queremos colher no relógio do controle o que só nasce no calendário da maturação. E como isso nos aflige. Queremos sair logo de tudo, compreender logo tudo, resolver logo tudo. Mas certas estações não podem ser aceleradas sem serem empobrecidas. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. Uma fase em que nada parece obedecer ao seu cronograma interno. E isso ativa a raiva, impotência, ansiedade. Só que há uma pergunta transformadora aqui. E se a sua tarefa não for acelerar o processo, mas atravessá-lo com mais consciência? E se o seu papel não for apressar a vida, mas aprender a não se perder dentro do intervalo? Porque é no intervalo que a maioria se desespera. No espaço entre a semente e o fruto, entre a dor e a compreensão, entre o fim de algo e o começo do novo, entre o pedido e a resposta, entre a perda Se você e só a sabe reconstrução. viver Quando tudo já está resolvido, viverá muito pouco. A maturidade interior se revela justamente na capacidade de habitar o inacabado, sem desmoronar. E isso nos leva a algo decisivo. Parar de sofrer pelo que você não pode controlar não é um evento mental único. É uma prática diária de devolução. Todos os dias, alguma coisa vai tentar sequestrar a sua paz. Todos os dias, a mente vai querer agarrar, prever, exigir, revisar, dramatizar. Então, todos os dias, será preciso devolver. Devolver a opinião alheia para o outro. Devolver o amanhã para o tempo. Devolver a resposta para quem deve respondê-la. Devolver o passado para a memória. Devolver o corpo para seus ciclos. Devolver o resultado à soma de fatores que nunca dependeram só de você. E ficar com o que é seu. Seu caráter, sua atenção, sua honestidade, sua ação possível, sua presença, sua fé, sua dignidade. Isso é muito mais poderoso do que parece. Há uma imagem interna que pode te ajudar. Imagine que você caminha carregando várias malas. Em uma delas está a necessidade de ser compreendido por todos. Em outra, o medo do futuro. Em outra, a culpa pelo passado. Em outra, a tentativa de controlar escolhas alheias. Em outra, a exigência de que tudo saia como planejado. Você anda assim há tanto tempo que já chama esse peso de vida normal. Mas, aos poucos, a alma pede outra coisa. Pede leveza lúcida. Pede que você examine cada mala e pergunte: isso é meu para carregar? Muitas vezes, não é. É apenas algo que você se acostumou a levar. E o impressionante é que a pessoa frequentemente não percebe que boa parte do próprio cansaço não vem da realidade objetiva, mas do excesso de carga psíquica desnecessária. Talvez por isso, tanta gente se sinta estranhamente aliviada quando, no auge do cansaço, algo dentro dela finalmente diz: eu não consigo controlar isso. Porque nessa frase se dita com verdade:
existe uma fresta de paz. Não a paz da desistência amarga, mas a paz do limite reconhecido. O limite, quando negado, humilha. Quando aceito, organiza. Você não é Deus da vida de ninguém, não é senhor do tempo, não é autor do passado, não é dono do futuro, não é gerente das emoções alheias, não é responsável por impedir todo o sofrimento, não é obrigado a prever tudo. Essa verdade não diminui você, ela te humaniza. E ser humanizado é melhor do que viver inflado por ilusões de controle que só produzem tensão e fracasso emocional. Agora, existe um ponto muito bonito nisso tudo. Quando você para de desperdiçar energia tentando controlar o que não pode, começa a sobrar energia para o que realmente transforma. Sobra força para cuidar melhor do corpo, para falar com mais clareza, para amar com mais verdade, para descansar sem culpa, para trabalhar com mais presença, para ouvir melhor, para decidir melhor, para orar com mais sinceridade, para viver o agora, sem tanta contaminação imaginária. A vida não necessariamente fica mais fácil por fora, mas fica menos congestionada por dentro. E isso muda tudo, porque uma mente menos congestionada vê melhor. Um coração menos agarrado sente melhor. Um espírito menos ansioso confia melhor. Há também algo profundamente espiritual em abrir mão do controle excessivo, porque no fundo, controlar demais é uma forma de não confiar. Não confiar na vida, no processo, na ordem do tempo, em Deus, na capacidade interna de atravessar o inesperado. É como se a mente dissesse: se eu não vigiar tudo, tudo desmorona. Mas será mesmo? Quantas vezes a vida já te sustentou em cenários que você não saberia antecipar? Quantas vezes você descobriu força apenas depois que precisou? Quantas vezes algo que parecia fim virou redirecionamento? Quantas vezes aquilo que você tanto temia não aconteceu, ou aconteceu de um modo suportável, ou te ensinou algo que não caberia em dias fáceis? Isso não significa romantizar o sofrimento. Significa reconhecer que a obsessão por controle muitas vezes esconde uma subestimação da própria capacidade de atravessar o real. Talvez o que falte não seja controlar melhor o amanhã, mas confiar mais no tipo de presença que você pode oferecer quando o amanhã chegar. Percebe a diferença? Uma mente ansiosa quer garantias antes. Uma mente amadurecida desenvolve recurso interno para responder quando for preciso. Essa é uma mudança gigantesca, porque você para de viver tentando blindar a existência e passa a viver fortalecendo a consciência. Não é a mesma coisa. Blindar é impossível. Fortalecer é real. Blindar o coração contra toda dor é inviável. Fortalecê-lo para sentir dor sem perder a alma, isso sim é possível. Blindar a vida contra mudanças é impossível. Construir estabilidade interior para atravessar mudanças, isso sim é possível. E aqui mora uma liberdade silenciosa. Quando você entende que não precisa controlar tudo para ficar bem, a vida perde parte do poder de te ameaçar o tempo inteiro. Você ainda sente medo, claro. Ainda sente tristeza, frustração, saudade, raiva às vezes. Mas essas emoções deixam de ser soberanas. Elas passam, elas informam, elas visitam, mas não governam. Isso é muito diferente de viver à mercê de cada onda emocional. Aliás, uma das maiores provas de força mental não é a ausência de emoções difíceis, e sim a capacidade de não transformar cada emoção em uma verdade definitiva. Hoje, você sente medo. Isso não significa que o futuro seja terrível. Hoje você sente rejeição. Isso não significa que não tenha valor. Hoje você sente incerteza. Isso não significa que esteja perdido para sempre. Emoção é clima interno, não destino. Existe ainda outro engano: achar que, se você parar de se preocupar tanto, ficará irresponsável. Muitas pessoas mantêm a preocupação crônica porque acreditam que ela é o preço da seriedade, como se relaxar um pouco fosse negligência, como se soltar o controle fosse desamor. Mas essa lógica é cruel. Ela transforma a tensão em virtude, só que preocupação excessiva
não melhora discernimento. Muitas vezes, piora. Não produz mais inteligência. Produz saturação. Não torna alguém mais preparado. Torna alguém mais drenado. Você pode ser profundamente responsável sem ser mentalmente autodestrutivo. Pode cuidar sem sufocar. Pode se importar sem se consumir. Pode planejar sem se escravizar ao resultado. Pode amar sem tentar dominar o desenrolar de tudo. Talvez o caminho prático comece assim. Toda vez que você perceber que está sofrendo por algo, pergunte com sinceridade brutal: isso está sob meu controle direto, parcial ou fora dele? Se estiver sob controle direto, haja. Se estiver sob controle parcial, faça a sua parte e solte o resto. Se estiver fora do seu controle, trabalhe a aceitação. Essa triagem simples já economiza uma quantidade imensa de sofrimento. Por quê? A maior parte da angústia vem de tratar como controlável aquilo que é apenas influenciável ou completamente externo. E quando você não faz essa distinção, se culpa pelo impossível, se esgota com o intocável e se revolta com o inevitável. Outra prática poderosa é trazer a mente de volta ao corpo e ao presente. Parece pequeno, mas não é. Quando a mente está em espiral, ela precisa de âncora. Sentir a respiração, perceber os pés no chão, olhar ao redor e nomear o que está realmente acontecendo agora. Não o que pode acontecer, não o que aconteceu ontem, mas o que está acontecendo neste instante. Muitas vezes, o agora é menos ameaçador do que o pensamento sobre o agora. O corpo ajuda a sair da abstração catastrófica. Ele lembra que a vida real acontece aqui, não nas simulações da mente. Um gole de água com atenção, uma caminhada, alguns minutos em silêncio, uma oração sem pressa, um caderno onde você escreve o que está tentando controlar e depois separa o que realmente lhe cabe. Essas coisas parecem simples demais para mentes acostumadas ao drama, mas são justamente elas que devolvem eixo. E existe um gesto interior que pode mudar dias inteiros. Substituir a pergunta: como faço isso não acontecer? Por como posso atravessar isso com integridade? A primeira pergunta, muitas vezes, nasce do pânico diante do incontrolável. A segunda nasce da sabedoria. Porque mesmo quando você não pode evitar uma situação, ainda pode decidir como estará nela. Pode escolher não mentir, não se diminuir, não se abandonar, não se trair, não se perder de si, não responder automaticamente a cada provocação, não entregar seu centro. Isso é poder real. Talvez não o poder que o ego queria, mas o único poder que sustenta a paz. Com o tempo, você começa a perceber algo muito bonito. A serenidade não nasce quando tudo se alinha, mas quando você já não exige tanto alinhamento externo para permanecer inteiro. Esse é o ponto. A paz verdadeira não depende de um mundo perfeitamente organizado, de pessoas previsíveis, de futuro garantido, de passado impecável. Ela nasce de uma relação mais sábia com a instabilidade inevitável da existência. Isso não te torna imune, te torna mais livre. E liberdade interior não é nunca mais sofrer, é não fazer do sofrimento uma prisão desnecessária. Talvez você esteja ouvindo isso e pensando: mas e quando a dor é muito grande? E quando a perda é real? Quando a injustiça é profunda? Quando a preocupação tem motivo concreto? A resposta aqui precisa ser humana. Ninguém está dizendo que você deve desligar o coração. Há dores que precisam ser choradas, nomeadas, acompanhadas, tratadas. Há momentos em que a alma precisa de descanso, apoio, silêncio, terapia, oração, luto. O estoicismo mal compreendido vira dureza artificial. O verdadeiro não. O verdadeiro permite sentir, sem idolatrar o desespero. Permite sofrer sem transformar a dor em tirana. Permite reconhecer a tragédia sem concluir que a vida perdeu sentido. Há uma diferença entre acolher a dor e se ajoelhar para ela como se ela fosse a única verdade. Em muitos casos, a cura começa quando você para de dizer: isso não deveria estar acontecendo, e começa a dizer:
Isso está acontecendo e eu vou atravessar, sem me abandonar. Repare como essa frase contém firmeza e ternura ao mesmo tempo. Ela não nega o impacto da realidade, mas também não entrega sua dignidade a ela. E talvez seja isso que faltava. Não controlar tudo, mas aprender a não se abandonar no meio do que não controla. Porque esse abandono de si é uma das formas mais silenciosas de sofrimento. A pessoa foca tanto no problema que perde o contato com a própria alma. Esquece de comer direito, de dormir, de respirar, de se recolher, de pedir ajuda, de notar beleza, de se tratar com humanidade. Ela vira serva da crise. E nenhuma crise merece esse nível de entrega. Há uma sabedoria antiga e ao mesmo tempo urgentemente atual em aprender a viver com menos exigência e mais presença. Menos exigência de que tudo seja do seu jeito. Menos exigência de que o outro corresponda exatamente ao seu desejo. Menos exigência de que o tempo acelere. Menos exigência de que a vida explique tudo. Mais presença para a única dimensão em que sua consciência realmente pode atuar. Este momento, esta escolha, esta postura, este pensamento que você decide alimentar ou não. Quando você faz isso repetidas vezes, algo se reeduca dentro de você. A mente para de correr tanto, o coração para de se contrair tanto, o corpo começa a confiar mais. E uma serenidade nova, ainda tímida, começa a aparecer. Talvez não como euforia, não como solução instantânea, mas como sobriedade. Como um espaço a mais entre o fato e a reação. Como uma capacidade nova de não entrar em colapso por qualquer imprevisto. Como uma lucidez crescente para identificar: estou tentando controlar o que não me pertence. E então você solta um pouco, depois um pouco mais, depois de novo, até que um dia, aquilo que antes te consumia já não te governa com a mesma força. A situação pode ser a mesma, mas você não é mais o mesmo dentro dela. E isso é transformação real. É curioso como muitas pessoas acreditam que serão mais fortes quando finalmente conseguirem controlar a vida. Mas a força verdadeira aparece quando você já não precisa desse controle para permanecer em pé. Quando você pode dizer: eu preferia que fosse diferente, mas ainda assim consigo habitar este momento. Eu gostaria que essa pessoa agisse de outra forma, mas não vou perder minha paz tentando administrar a consciência dela. Eu gostaria que meu passado fosse outro, mas não vou continuar me punindo pelo que já não posso tocar. Eu gostaria de saber o que o futuro me reserva, mas não vou sacrificar o presente para tentar obter uma garantia que não existe. Isso é nobreza interior. Isso é maturidade. Isso é liberdade. E talvez aqui esteja a virada final desta reflexão. Você não precisa esperar a vida se tornar controlável para viver em paz, porque ela nunca será. Precisa sim desenvolver uma relação tão honesta, tão lúcida e tão firme com a realidade que o incontrolável deixe de ser automaticamente um inimigo. Ele continuará sendo desconfortável às vezes, continuará desafiando, continuará doendo, mas não precisará te possuir. Você pode sofrer sem se perder, pode sentir sem afundar, pode atravessar sem endurecer, pode aceitar sem se resignar, pode agir passivamente sem se obsessar, pode amar sem controlar, pode planejar sem se escravizar, pode confiar sem ingenuidade, pode viver. Então, da próxima vez que a sua mente começar a apertar aquilo que não responde à sua vontade, pare por um instante e pergunte: isso realmente me pertence? Isso realmente me cabe? O que nesta situação é meu para cultivar? E o que preciso devolver à vida? Talvez essa simples honestidade te poupe de um sofrimento inteiro. Talvez ela abra um espaço de ar onde antes só havia tensão. Talvez ela te lembre de algo que você vinha esquecendo há muito tempo. A paz não nasce da posse sobre tudo, mas da harmonia com os próprios limites. E quando você finalmente entende isso, deixa de lutar contra o oceano e aprende a navegar. Deixa de exigir do tempo que só a maturidade entrega. Deixa de implorar ao mundo
garantias que ele nunca prometeu, e começa, enfim, a construir dentro de si um lugar onde a realidade pode entrar sem destruir tudo. Esse lugar é a sua fortaleza. Esse lugar é a sua consciência bem treinada. Esse lugar é a parte de você que não depende da obediência do mundo para continuar sendo digna, lúcida e inteira. E quando você encontra esse lugar, ainda sente as tempestades, mas já não confunde tempestade com fim, já não confunde incerteza com condenação, já não confunde dor com derrota. Porque agora você sabe, há coisas que escapam das suas mãos, mas não precisam escapar da sua sabedoria.